Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thaís Sampaio e hoje eu quero compartilhar com vocês vários pontos que eu tenho aprendido com a gravidez gemelar e que eu venho descobrindo, até agora. Eu estou atualmente na gravação desse vídeo com 30 semanas, quase completando 31 semanas de gestação. Eu estou grávida de gêmeas, são duas meninas. E eu quero compartilhar tudo que eu tenho descoberto nessa jornada de gestação de gêmeos. Se você, assim como eu, é uma grávida de gêmeos, acabou de descobrir, ou então se você conhece alguém que está grávida de gêmeos, manda esse vídeo para essa pessoa, para tranquilizar um pouco, para as pessoas saírem um pouco mais informadas também em relação a como passar por essa fase, por esse período, né? E eu vou trazer aqui várias coisas, e eu assisti muitos vídeos na internet, eu nunca vi um vídeo assim tão completo, com tanto conteúdo quanto o que eu vou trazer para vocês agora, que eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo, então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, mas é importante porque eu quero passar tudo que eu tenho descoberto nessa fase, né, nessa jornada que eu tenho tido até agora, né? Então sim, é muito interessante, é muito legal, muitas mães têm sonho de ter gravidez de gêmeos, muitas querem engravidar e fazem isso inclusive por inseminação artificial. No meu caso foi de forma natural, é a minha primeira gestação, então a gente sonha, né, com uma gravidez que transcorra bem, tanto para a mãe quanto para as crianças, né? Mas a gestação de gêmeos, ela é uma gestação de alto risco. Então, isso tem a ver, inclusive, com alguns riscos que eu quero colocar aqui para vocês, que o primeiro deles é a prematuridade. Então, nós temos chances de ter bebês que cresçam menos e que fiquem menos tempo na gestação, na gravidez, né? Por conta dos riscos, devido à restrição de crescimento, devido à falta de espaço, porque o espaço é mais restrito para duas crianças, né? Ao risco de transfusão feto-fetal, que é uma comunicação entre os vasos das placentas, que faz com que os bebês tenham crescimentos diferentes, então há esse risco também, que inclusive influencia na forma do parto, ou quando essa gravidez, até quando essa gravidez vai evoluir, se ela vai ser interrompida antes ou não. Em alguns casos, essa gravidez ela é interrompida antes das 39 semanas, então uma gravidez gemelar ela pode durar aí entre 34 e 37 semanas. É claro que há casos que essa gravidez pode ir além das 39 semanas, mas eles são mais raros. Isso também tem a ver com o tipo de gravidez gemelar, porque existem 3 tipos diferentes, e isso também eleva ou diminui o grau de risco dessa gestação. Mas isso também tem a ver com o crescimento e o desenvolvimento desses bebês principalmente. Em relação aos tipos de gravidez gemelar, existem 3 tipos de gravidez gemelar. A primeira é a dicorônica e diamniótica, ou seja, é aquela que há 2 placentas separadas e 2 bolsas de líquido amniótico. Então esses bebês estão completamente separados. Geralmente são gestações de bebês dizigóticos, ou seja, são bebês diferentes. O segundo tipo é a monocoriônica e diamniótica. Esse é o meu caso, em que há uma placenta e 2 bolsas com líquidos amnióticos. Ou seja, o que separa esses bebês são essas 2 bolsas apenas, mas eles estão sendo nutridos pela mesma placenta. E o terceiro tipo é o monocoriônica e monoamniótica, em que os bebês estão na mesma placenta e na mesma bolsa de líquido amniótico. Ah, tem alguém da família que é gêmeos? Você tem gêmeos na sua família? No meu caso, por exemplo, como a minha gravidez ela é de uma placenta só e as minhas filhas provavelmente, né, pelo que foi detectado até agora, elas serão iguais, significa que eu ovulei uma vez e esse único óvulo foi fertilizado e houve uma questão ali embrionária, então foi na hora dessa divisão ali, em que esse mesmo óvulo fecundado foi dividido e ele se multiplicou em 2 iguais. Então, essa questão, por exemplo, ela não tem a ver com a genética familiar, tem a ver com uma condição embrionária em si. Isso eu aprendi, inclusive, em um curso que eu fiz da PUC Rio Grande do Sul, que tem a ver com neurociência e desenvolvimento, né, tanto materno quanto infantil, e também em pesquisas na internet com várias outras referências que diz que quando é a questão genética é quando a mulher ovula 2 óvulos
separados, e nesses 2 óvulos que são fecundados, são 2 bebês diferentes numa mesma gravidez. Isso tem a ver com a questão genética. Mas na questão de gêmeos idênticos, eles não têm a ver com a questão familiar. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho caso de gêmeos na família, mas é muito distante. É 4º grau e são primos da minha mãe, são pessoas que são muito afastadas ali, né, da minha questão familiar. Então, eu não tenho, por exemplo, avós, ou então irmãos, ou então a minha mãe também não é gêmea. Então, é muito distante para ser considerado uma questão de genética familiar. Então, se fossem gêmeos diferentes, dizigóticos, teria a ver com a questão familiar. Mas como não são gêmeos idênticos, eles não têm a ver. Em relação aos riscos da gestação gemelar, tem 2 principais para a saúde da mãe dos bebês que eu coloquei aqui, que é a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia e também aquele primeiro que eu coloquei, que é a transfusão feto-fetal. No meu caso, por exemplo, eu desenvolvi a diabetes gestacional, então eu tô tendo que fazer um acompanhamento de perto, tanto de alimentação, quanto a medição de glicemia. Tô até com o aparelhinho aqui, que eu sempre tenho que estar colocando o despertador no celular para poder fazer o acompanhamento, enfim, tá monitorando ali a quantidade de carboidratos, de fibras, de proteínas que eu consumo. É um pouco desgastante, sabe? É algo que, por exemplo, eu não quero entrar na insulina, não tenho essa vontade, e também sinto que tô conseguindo controlar a minha diabetes com a alimentação, então eu vou continuar assim. Talvez eu faça o pedido para o médico colocar pelo menos uma vez por dia, porque eu sinto que nos períodos da manhã, por exemplo, eu não consigo controlar muito os meus índices glicêmicos, porque eu acordo já com a glicemia muito alta, porém durante o dia eu consigo manter. Isso eu posso abordar em um outro vídeo para vocês, né, em relação à diabetes em si, mas é um risco que se corre tanto para a mãe quanto para os bebês, né, porque se a mãe também está com índice glicêmico muito alto, isso é transferido para os bebês. Então, eles têm que lidar também com essa glicemia alta, né? Produzindo grandes índices de insulina, e depois também corre o risco de ter aí uma hipoglicemia, né? Depois que eles nascem também. São riscos que são possíveis aí na gravidez gemelar. Um outro ponto também é que o acompanhamento precisa ser feito por um médico especialista em gestação de risco, porque a gravidez gemelar é uma gestação de risco. Então, tanto os riscos para a mãe quanto para os fetos são riscos elevados, então a gente precisa fazer um acompanhamento mais de perto. As consultas, elas são com uma frequência maior, né? Então você tem que fazer ali acompanhamento a cada 20 dias, depois a cada 15 dias, depois a cada 7 dias, bem no final da gestação. Então precisa ser feito exames também com mais frequência. Geralmente as ecografias são feitas ali a cada 15 dias também, depois a cada 7 dias. Então é um acompanhamento bem minucioso para avaliar os riscos mesmo dessa gestação. E o que eu coloquei aqui, que é muito importante, que eu não sabia, também fiquei sabendo depois, é que os exames são em dobro. Então, se você tem plano de saúde assim como eu, né, eu tenho plano de saúde, a cobrança é em dobro, porque são 2 Dopplers, né, que são aquele exame que mede a questão circulatória ali, tanto da placenta quanto dos bebês, e a minha também. Então o ecodoppler, ele é em dobro, e a ecografia também é em dobro, e elas demoram muito mais também. Então se você normalmente que já teve um filho, estava acostumada com uma ecografia ali de 20 minutos, uma ecografia de gêmeos, ela demora 1 hora, 1h10, às vezes dependendo de como é feito o exame, né, de como a gente prossegue ali, mas são 2 horários reservados, é cobrado em dose dupla, então depois a fatura no final do mês vem alta, né? Mas enfim, a gente tentou aí algumas formas de reduzir um pouco esses custos, porque a gente está fazendo o acompanhamento tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Então alguns exames a gente conseguiu fazer pelo SUS, o que diminuiu um pouco o custo, né, no final das contas, mas não foi tão expressivo, mas ainda assim foi melhor, porque, por exemplo, o exame de curva glicêmica eu fiz pelo SUS. Uma das ecografias, que foi a ecocardio fetal, que é aquelas que são feitas do coraçãozinho dos bebês, também fiz pelo SUS. Então a gente foi fazendo
esse jogo para a gente conseguir administrar os custos, né, e também as consultas aí no pré-natal. E por último, que essa foi a primeira dúvida que eu levei para o meu médico quando eu fui fazer o pré-natal, quando eu comecei a fazer o pré-natal, foi: doutor, o meu parto vai ter que ser cesárea, né? E ele falou: não, o parto cesárea, aliás, uma gravidez gemelar não é indicativo de cesárea obrigatoriamente, principalmente no teu caso, porque o meu caso é que as minhas bebês estão em bolsas separadas, apesar de estar na mesma placenta. Existe sim uma probabilidade maior de ser cesárea, porque podem haver ainda assim complicações por ser uma gestação de risco, mas isso não quer dizer que seja um parto cesárea obrigatório. Então, o parto normal não é obrigatório, salvo exceções de risco. Então, cada caso precisa ser avaliado com o obstetra, né, em relação ao risco dessa gestação, para saber se essa gravidez pode acabar em um parto normal ou em cesárea, né? No caso, um dos fatores que facilita com que haja um parto normal de gêmeos é que um dos fetos, de preferência o maior, esteja posicionado com a cabeça para baixo, que ele esteja cefálico, né? Então tem que estar com a cabecinha para baixo, de preferência o maior. Mas se, por exemplo, um deles estiver de cabecinha para baixo e outro de cabecinha para cima, tem que ser avaliado. Se os dois estiverem cefálicos, né, os dois com a cabecinha para baixo, é mais favorável ainda. A questão de ser monoamniótica, monocoriônica, também tem que avaliar. Tem profissional, por exemplo, que não faz parto natural de uma gravidez, de uma gestação gemelar monocoriônica e monoamniótica. Tem profissional que só faz parto natural de uma gestação que é diamniótica e dicoriônica, que são duas placentas separadas. Então, precisa ser avaliado com um profissional para questão de riscos, tanto para as crianças quanto para a mãe também. E eu quero muito tentar um parto natural, porque sei o quanto isso é importante, e tanto para a saúde das minhas filhas quanto para a minha saúde e a minha recuperação também. Então, ouvi dizer assim de quase 90% das mulheres que tiveram um parto normal de que a recuperação é muito mais rápida, é muito melhor, e de que isso faz bem para a saúde do bebê, porque ali na hora do expulsivo, né, tem a questão do líquido amniótico que sai dos pulmões, a criança já passa pelo processo naquela cadeia ali de hormônios da preparação do parto até o nascimento. A criança passa por diversos não mecanismos, mas fases que fazem com que o desenvolvimento fora do útero seja muito melhor. Então eu quero muito tentar um parto natural, não sei como vai ser ainda, a gente está de 30 semanas ainda, então muita coisa pode acontecer, mas é um desejo do nosso coração e algo que é possível. Eu ouvi vários relatos, então a gente está se informando, vamos lutar por isso. Claro que com a mente aberta para que, se for possível ter um parto de cesárea, aliás, se for preciso ter um parto de cesárea, a gente faça uma cesárea, pensando, é claro, né, na vida delas e também na minha. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Se tiver mais algum ponto que você queira compartilhar aqui nos comentários, que você ficou sabendo que tem relação com a gravidez de gêmeos, ou se você não sabia desses pontos e descobriu agora, compartilha aqui comigo também nos comentários. Eu vou aos poucos postando coisas aqui sobre a gestação, sobre a questão gemelar, enfim, vlogs e curiosidades. Quero compartilhar tudo com vocês. E vocês também compartilhem aqui comigo nos comentários o que vocês querem saber, se tem dúvidas, se vocês já sabiam ou não, se vocês têm mais coisas que eu não falei aqui que de repente são interessantes de falar. Enfim, compartilhe aqui comigo também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!